Olá a todos, professor Emanuel Rosa aqui, dando continuidade no nosso projeto aí, Overdose OAB 32, preparação para a primeira fase do concurso 32 da OAB. E hoje vamos continuar falando sobre direito penal. O tema de hoje é concurso de crimes. Concurso de crimes. Como a gente já estudou, o fato criminoso ele pode ser fruto de uma ação ou omissão de um único indivíduo ou de vários indivíduos, quando a gente estiver falando da hipótese de concurso de agente. Então a gente pode ter o crime praticado por uma pessoa ou por várias pessoas. Isso já foi objeto quando a gente falou do concurso de agentes. Da mesma maneira, né, um único sujeito ou esses vários sujeitos podem praticar mais de um crime. Oportunidade que a gente vai estar falando do concurso de crimes ou concurso de delitos. Nas palavras do professor César Roberto Bittencourt, quando um sujeito, mediante unidade ou pluralidade de comportamentos, pratica dois ou mais delitos, surge o concurso de crimes. Concurso de crimes. Esse concurso de crimes ele pode acontecer entre delitos da mesma espécie ou de espécie diferente. Então estamos falando daquela situação em que o indivíduo, dependendo do caso, com uma conduta pratica dois ou mais resultados iguais ou diversos, ou então com duas ou mais condutas pratica dois ou mais resultados iguais ou diversos. Tudo isso daqui a gente vai estar falando de concurso de crimes, né? E a gente vai falar do concurso de crimes tanto na figura dolosa, quanto na figura culposa, tanto na figura consumada, tentada, comissiva, omissiva, simples ou qualificada. Tudo isso vai depender da análise do caso concreto, dos elementos de informação, só para deixar claro para vocês que dentro dessas figuras é possível ocorrer o concurso de crimes, né? De qualquer forma, a reprovabilidade da conduta de quem realiza duas ou mais condutas ilícitas, que dá causa a dois ou mais resultados ilícitos, deve ser mensurado de maneira diversa daquela situação em que o indivíduo realiza uma única conduta com um único resultado. Então, por isso que existe uma tratativa especial, uma tratativa diferenciada pela legislação penal no que diz respeito ao concurso de crimes. Quando a gente vai falar de concurso de crimes, a gente avança lá para o artigo 69 até o 74 do Código Penal. Entre o artigo 69 e o artigo 74 do Código Penal. É ali que a gente vai encontrar a disciplina tratando do concurso de crimes. Né? E lá tem as diferentes espécies de concurso de crimes. Isso aqui a gente precisa saber, não dá para enrolar, não dá para maquiar, porque isso aqui é um assunto que é bastante pedido, tem bastante reflexo na análise do direito penal e é muito importante tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Então fica aqui a dica do preparo, porque vocês vão precisar dessa informação para fazer a prova na segunda fase. A gente pode dividir o tema de concurso de crimes de acordo com a espécie de concurso. A gente fala no concurso material, previsto lá no artigo 69 do Código Penal. O concurso formal, tratado lá no artigo 70. E o crime continuado, tratado no artigo 71 do Código Penal. Tá? Então vamos ficar atento a esses dispositivos, dar a leitura no Código Penal, aí no Vadimeco de vocês, fazer a análise das remissões que é feita lá pelo Vadimeco. O Vadimeco bom tem remissão, então dá uma olhada nos artigos que eles fazem remissão, nas súmulas que eventualmente estejam mencionados. Vamos começar a tratar aqui do concurso material de crimes, concurso material ou também chamado de concurso real. Né? No concurso material, o autor do fato, mediante mais de uma conduta, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. Né? Então, o que caracteriza o concurso material ou concurso real é esta pluralidade de condutas e a pluralidade de resultados. Eu tenho mais de uma conduta e mais de um resultado, idênticos ou não. É o que diz lá o artigo 69 do Código Penal. O artigo 69 do Código Penal diz lá pra gente, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso da aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela,
Parágrafo 1º. Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 do Código Penal. Parágrafo 2º. Quando forem aplicadas penas restritivas de direito, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Vamos lá. O que o artigo 69 faz? Ele nos conceitua ele define o que é o concurso material ou concurso real. Ele explica qual o critério adotado pelo Código Penal para a aplicação da pena. E ele fala como se dará o cumprimento dessas penas, dependendo da natureza da pena aplicada, e como será feito o cumprimento dessas penas. Tá bom? Então, definição: concurso material ou real. O agente pratica duas ou mais condutas e dá causa a dois ou mais resultados, idênticos ou não. Então, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, nós estaremos diante do concurso material de crimes. Concurso material de crimes. É o critério adotado pelo Código Penal para aplicação da pena nesses casos de concurso material. Perceba aqui, mais de uma ação, mais de uma omissão, né? Decorrentes de desígnios diversos, que dá causa a dois ou mais resultados. Tá bom? Então, o critério que é adotado pelo Código Penal para aplicação da pena nesses casos é da cumulação, né? Então, eu aplico penas isoladas para cada uma das condutas e para cada um dos resultados e somo esses resultados. Então, eu tenho a soma para cada conduta praticada no mesmo contexto e para cada resultado alcançado no mesmo contexto, é aplicada uma pena isolada. E essas penas são cumuladas, são somadas, né? Esse é o critério adotado pelo Código Penal na aplicação da pena para o concurso material. E aí ele diz que se você tiver pena privativa de liberdade, de reclusão e de detenção, no mesmo contexto, imagina que por conta dessas duas ou mais condutas praticadas, que geraram dois ou mais resultados que caracterizam o crime, você tem lá dois crimes, um com pena de reclusão e um com pena de detenção, né? O artigo 69, na parte final, ele fala, quando você fizer a acumulação da soma dos valores, primeiro você vai dar cumprimento ao valor decorrente da pena de reclusão e depois o da pena de detenção. Porque, dependendo da natureza da pena, a gente já sabe, haverá diferença no regime de cumprimento de pena. Tá? Então vamos ficar atento nisso daí. Tudo bem? O parágrafo 1º, ele trata na hipótese do artigo 44. Ele imagina a seguinte situação. Imagine que das penas aplicadas seja cabível substituição da pena, nos termos do artigo 44 do Código Penal, para uma das condutas e para outra não. Então, o Código Penal estabelece lá no parágrafo 1º que, se não for cabível a substituição para uma das penas, não poderá ser aplicada para nenhuma delas, né? Então, para que ocorra a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal, quando eu tratar de concurso material de crimes, a substituição tem que ser possível para todas as penas aplicadas. Se isso não acontecer, não dá para usar a substituição da pena prevista no artigo 44 do Código Penal. Beleza? E o parágrafo 2º, ele fala na hipótese de serem aplicadas penas restritivas de direito. Se, em decorrência das regras do artigo 69, forem aplicadas penas diversas, né, penas restritivas de direito de natureza diversa, estabelece lá o parágrafo 2º do artigo 69 que simultaneamente se cumprirá aquelas que forem simultâneas entre si e sucessivamente aquelas que não forem simultâneas. Então, concurso material ou concurso real de crimes. Tá? Vamos passar para o próximo aí, artigo 70 do Código Penal, trata do concurso formal. Concurso formal de crimes, ou também chamado de concurso ideal de crimes. Nós falamos do concurso formal quando
o agente realiza uma conduta e pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Aqui nós temos uma situação em que eu tenho uma conduta, uma ação ou omissão, né, e 2 ou mais resultados que caracterizam crime. É o que diz pra gente lá o artigo 70 do Código Penal. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicar-se-lhe-á a mais grave das penas cabíveis, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer dos casos, de 1/6 até a metade. Vamos lá entender esse negócio. No concurso material, nós temos 2 ou mais condutas, 2 ou mais crimes. O critério adotado pelo Código Penal é da cumulação das penas. Então, eu aplico penas de forma isolada e somo tudo no final. E aí a gente observa as regras de cumprimento previstas lá no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 69. No concurso formal, ou também chamado de concurso ideal, eu tenho uma outra situação. Eu tenho uma conduta. A gente pratica uma conduta. E desta conduta surgem 2 ou mais resultados. 2 ou mais resultados. Idênticos ou não. Né? Aí vem o critério de aplicação da pena. No concurso material, o critério é o da cumulação. No concurso formal, nós temos o critério da exasperação. Critério da exasperação. Porque diz lá o artigo 70. Aplicar-se-lhe-á a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer dos casos, de 1/6 até a metade. Então, qual é a situação aqui? Imagine que o indivíduo pratica uma conduta. Desta única conduta surgem 2 ou mais resultados, 2 crimes. Se nós estivermos falando de crimes da mesma natureza, crimes da mesma espécie, com penas iguais, eu aplico uma única pena, aumentada de 1/6 até a metade. Então dá pra gente definir aí que o concurso formal é uma causa de aumento de pena. É uma causa de aumento de pena. Aumenta-se de 1/6 até a metade. Tá? Agora, se desta única conduta surgirem crimes diferentes, crimes de natureza diversa, eu vou aplicar a pena mais grave. Né? Imagine que da conduta gere lá um homicídio e uma lesão corporal. Eu aplico a pena do homicídio e aumento a pena de 1/6 até a metade, conforme a regra do artigo 70. Só que eu tenho que ficar atento aqui, porque quando a gente fala de concurso formal, né, é bom a gente ter a definição primeiro estabelecida. A definição é uma conduta, 2 ou mais resultados. Uma conduta, ação ou omissão, 2 ou mais crimes. Eu tenho que ter essa definição. Eu estou falando do concurso formal ou do concurso ideal. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho 2 modalidades de concurso formal. Eu tenho o concurso formal próprio e o concurso formal impróprio. Ambos estão definidos, trazidos no artigo 70 do Código Penal. Como que eu faço para diferenciar um do outro? O concurso formal próprio, né? No concurso formal próprio, eu tenho uma única conduta e diversos resultados, mas todos esses resultados são decorrentes de uma única vontade, de um único desejo, de um único desígnio, né? de um único elemento subjetivo. Eu tenho que entender isso. Imagina lá, o sujeito está dirigindo o veículo dele, né? Por negligência, imprudência ou imperícia, ele dá causa a um acidente de trânsito, bate no carro de outra pessoa. Né? E no carro neste outro carro atingido pelo veículo, tinham 2 pessoas. Uma morre e a outra sofre lesão corporal de natureza grave. Eu tenho então uma conduta, né, e 2 resultados. 2 resultados. Aqui 2 resultados diversos. Perceba que estes resultados foram decorrentes de um único desígnio, de um único elemento subjetivo, uma única negligência. Tudo bem? Então eu vou ter aqui aplicada a pena do homicídio culposo na direção de veículo automotor e utilizando o critério da exasperação, essa pena será aumentada de 1/6 até de 1/6 até a metade. Essa é a ideia do concurso formal próprio,
né? Esses resultados, esses múltiplos resultados, são consequência de um único desígnio, de um único elemento subjetivo. Já o concurso formal impróprio, no concurso formal impróprio, eu tenho uma outra situação, que é o que é trazido na segunda parte do artigo 70. Se vocês estão acompanhando no Vademecum, aí vocês perceberam que quando eu falei do concurso formal, eu li o artigo 70 apenas até a metade, porque eu estava tratando do concurso formal próprio. Concurso formal próprio. Uma conduta, 2 ou mais resultados decorrentes de um único desígnio, de um único elemento subjetivo, e o critério adotado pelo Código Penal, neste caso do concurso formal próprio, é o critério da exasperação. Eu aplico uma pena. Se eu tiver crimes diferentes, a pena do crime mais grave. Se forem iguais, eu aplico uma só. Em qualquer caso, essa única pena vai ser aumentada de 1/6, aumentada, exasperada, né, de 1/6 até a metade. Se você continuar a leitura do artigo 70, você vai perceber que ele adota um outro critério quando eu falo do concurso formal impróprio. Ele diz lá, as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Por quê? O que ele está falando? Ele está falando do concurso formal impróprio. Eu tenho uma única conduta, uma única ação ou omissão. Mas essa única conduta, ação ou omissão, ela é dolosa. Dolosa. Ela gera múltiplos resultados. Múltiplos resultados. E resultados que são decorrentes de uma vontade autônoma, dolo autônomo. Para cada resultado, eu tenho dolos diversos. Ah, professor, que exemplo que a gente pode dar disso daqui? Imagina que o sujeito entra lá no cinema com uma submetralhadora e no meio do filme começa a efetuar disparos com a metralhadora, solta rajada, né? Começa a dar rajada de metralhadora na plateia. Uma única conduta, disparo de arma de fogo, né? Múltiplos resultados. Eu posso ter múltiplos homicídios e múltiplas lesões corporais, né? Conduta dolosa. E quando o indivíduo com dolo resolveu agir desta maneira, né, efetuar esta única conduta, ele assumiu o risco de produzir os múltiplos resultados. Ou ele desejava diretamente os múltiplos resultados, ou ele assumiu o risco de produzir os múltiplos resultados. Isso a gente consegue extrair das próprias circunstâncias, do próprio contexto da conduta, né? Então aqui eu tenho uma conduta e múltiplos resultados, concurso formal. Só que esses múltiplos resultados são decorrentes de uma conduta dolosa. E neste dolo, existe a consciência do sujeito ativo, do agente, sobre os diversos resultados. Então eu tenho desígnios autônomos em relação aos resultados, certo? Aqui nesta hipótese, concurso formal impróprio, adota-se o critério da acumulação, né? O artigo 70 fala, você soma as penas do mesmo jeito que acontece no concurso material. Então fique esperto, porque o concurso formal é o que pode trazer mais dor de cabeça para a gente. Concurso formal, né, uma conduta, 2 ou mais resultados. Concurso formal próprio, uma conduta, 2 ou mais resultados decorrentes de um único desígnio. Critério para aplicação da pena, critério da exasperação. Aplica-se uma das penas quando forem crimes idênticos, ou a pena mais grave quando foram crimes diversos, aumentado de 1/6 até a metade. Concurso formal próprio. Aí no concurso formal impróprio, uma conduta dolosa, 2 ou mais resultados decorrentes de desígnios autônomos, dolo autônomo. Neste caso, eu aplico o critério do artigo 69, da cumulação. Eu vou aplicar uma pena para cada crime e vou somar estas penas no final. Fique esperto para não confundir isso. A gente pode falar também do crime continuado, que está previsto lá no artigo 71 do Código Penal. O crime continuado, ele pode ser definido como uma ficção jurídica. É uma realidade que existe somente no campo ideal do direito penal, por uma razão de política criminal. Foi um critério de política criminal que definiu a ideia do crime continuado.
né? Então, de acordo com o critério estabelecido lá no artigo 71 do Código Penal, consideram-se os crimes subsequentes como uma continuação dos delitos anteriores, né? Dando então um tratamento unitário a uma pluralidade de atos delitivos. É como se eu tivesse diversos crimes, mas por uma questão de política criminal, eu considero esses crimes subsequentes como interligados, como consequências ou desdobramentos da primeira conduta. Não confunde isso daqui com crime permanente. No crime permanente, eu tenho um único crime, em que a consumação vai se desdobrando no tempo. Tá? Crime permanente, eu tenho um único crime em que a consumação vai se prolongando no tempo. Qual que é o exemplo? Extorsão mediante sequestro, sequestro ou cárcere privado, né, em que a conduta vai se reiterando e se consumando enquanto permanecer a realização do verbo. Enquanto eu mantiver a vítima em cativeiro, é como se o crime estivesse constantemente se consumando. O mesmo acontece lá no tráfico de drogas, na modalidade armazenar ou ter em depósito. Enquanto eu tiver a substância entorpecente, a droga, armazenada ou em depósito, é como se aquela única conduta continuasse se desenrolando. Isso é o crime permanente. No crime continuado, eu tenho crimes diversos. Se eu olhar o todo, eu teria múltiplos crimes. Mas, por uma ficção jurídica estabelecida pelo artigo 71, esses múltiplos crimes são considerados num único contexto, como se fossem uma continuidade do outro. Vamos lá para a leitura do artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer dos casos, de 1/6 a 2/3. 1/6 a 2/3. Putz, aí ficou complicado, professor, não entendi. Olha, imagina a seguinte situação. Imagina a situação de uma empregada, né? De um empregado em uma casa, né? Que faz serviço de limpeza na casa. E todo dia este empregado ele retira uma peça. Existe um faqueiro de prata de 120 peças nessa casa. Um faqueiro de prata de 120 peças. Não dá para levar o faqueiro inteiro para casa, não dá para subtrair o faqueiro inteiro, porque senão daria muito na cara, não tem como esconder um faqueiro inteiro. Então o que o sujeito faz? Ele todo dia retira uma peça, todo dia ele pega um garfo, uma faca, uma colher e vai levando. Durante 120 dias seguidos, ele vai levando uma dessas peças, até que no final ele consegue levar o faqueiro inteiro. Se nós analisássemos as condutas de maneira isolada, nós verificaríamos a existência de 120 crimes de furto. Né? Porque cada dia foi praticado um furto, cada dia foi subtraído um objeto. Né? Se eu pensasse no que nós falamos aqui, não seria nem concurso de crimes. Eu teria crimes autônomos, 120 furtos. Certo? 120 furtos. E para cada um desses 120 furtos, deveria ser aplicada uma única pena. Se a gente for analisar este exemplo, o objetivo seria furtar o faqueiro todo e não uma peça de cada um. Né? São crimes da mesma espécie, todos os crimes contra o patrimônio. E as condições de tempo, de lugar, maneira de execução e todas as semelhanças, né, todas as circunstâncias em comum dessas 120 condutas, né, nos fazem concluir que uma era continuidade da outra. Deu para entender a ideia? Esta é a ideia do crime continuado. Então, nestes casos, né, no artigo 71, nós vamos fazer de conta, uma ficção jurídica, que estes 120 crimes são um crime só. Um crime só. E vamos aplicar uma única pena aumentada de 1/6 a 2/3. Este é o critério adotado
pelo artigo 71 do Código Penal, quando ele fala do crime continuado. Parágrafo único estabelece o seguinte, ó, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes se idênticas ou, a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 desse Código, né? Eu continuo falando do crime continuado. Então, dá para eu falar em crime continuado, em crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa? Dá sim. Roubo. Dá para falar em crime continuado no roubo. Dá para falar em crime continuado de roubo e extorsão? Dá para falar de crime continuado quando se trata de roubo ou extorsão. Qual é o critério adotado pelo Código Penal para a aplicação da pena? Continua sendo o critério da exasperação. O que vai mudar é o quantum de pena, o quantum de aumento. Enquanto na modalidade simples, o aumento de pena será de 1/6 a 2/3 no crime continuado, quando nós estivermos falando desta forma qualificada de crime continuado, né, em que eu tenho violência ou grave ameaça contra a pessoa, e todos aqueles elementos relacionados ao artigo 59 do Código Penal forem desfavoráveis ao agente, o aumento de pena, a quantidade de aumento, poderá ser aplicada pelo juiz até o triplo. Até o triplo. Tudo bem? Tranquilo? Né? A gente pode falar de alguns requisitos para entender o crime continuado. Requisitos do crime continuado. O primeiro deles é a pluralidade de crimes da mesma espécie. Crimes da mesma espécie. Então, os múltiplos crimes praticados pelo agente devem ser da mesma espécie. Tá? Não estou falando do mesmo crime, eu estou falando de mesma espécie. O segundo requisito é o nexo de continuidade delitiva. Deve existir uma ligação, né, entre as diversas condições objetivas impostas pela legislação. São aqueles requisitos, as condições de tempo, de lugar, modus operandi, forma de execução. Isso aí é que vai revelar o nexo de continuidade delitiva. Terceiro requisito, as condições de tempo. Deve ser demonstrada uma ligação temporal, né, no que diz respeito à regularidade e uniformidade na prática dos delitos, que permitam estabelecer esta ligação entre os crimes, para determinar que um é continuidade do outro. E também, como requisito, condições de lugar. Né? Deve existir uma unidade espacial. Os crimes devem ser praticados dentro do mesmo contexto territorial, para permitir essa ligação. Né? Um outro requisito, a maneira de execução, tal do modus operandi. Né? É exigido que, não uma identidade, mas uma semelhança na prática delitiva. Ela deve ser realizada de uma forma assemelhada em todas as oportunidades. Então aí a gente estabelece os requisitos do crime continuado. Tá? Crime continuado que está lá para a gente no artigo 71 e parágrafo único do Código Penal. O 72, ele trata do concurso da multa, né, da aplicação da pena de multa no concurso de crime. Então ele diz lá que no concurso de crime, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Distinta e integralmente. Então, sempre que eu estiver diante de um crime que, como consequência, ele tenha também a aplicação da pena de multa, né, para cada um dos resultados será aplicado de forma distinta a sua própria multa. E elas serão aplicadas integralmente. Então, soma o critério de aplicação da pena de multa no caso de concurso de crimes, será o critério da cumulação. As penas de multa são somadas para cada um dos crimes, haverá uma pena distinta que serão somadas, aplicadas em sua integralidade. O artigo 73, ele vem falar para a gente do erro na execução. Erro na execução. Artigo 73. Quando, por acidente ou erro, no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se o disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código.
No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste código. Olha só, aqui, e tem que ficar atento, eu não estou falando de erro de tipo. Tá? No erro de tipo, existe uma falsa percepção da realidade. Eu penso que estou atirando em A e atinjo B. Né? Eu olho para a vítima e eu tenho certeza absoluta que a vítima é quem eu quero atingir, A. Mas, na verdade, eu estou errado. Eu tive uma falsa percepção da realidade e acabei acertando B. Isso é erro de tipo. Erro de tipo. Aqui nós estamos falando de erro na execução. O que é o erro na execução? Eu tenho certeza absoluta de que a pessoa que eu vou atingir é A. E realmente é A. Né? Só que daí, na execução da minha conduta, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, eu acabo atingindo B. É o erro no golpe, né? O erro no disparo. Se eu estiver falando de disparo de arma de fogo, atiro em A e acerto B. Né? Neste caso, a gente aplica a regra do artigo 73. Né? Eu considero como se eu tivesse atingido a pessoa pretendida. Eu considero como se eu tivesse atingido a pessoa pretendida. Então, todas as características pessoais da vítima que eu pretendia atingir serão levadas em consideração. Certo? Se, como diz lá o artigo 73, além da vítima que eu pretendia atingir, eu atingir outra pessoa, né? Então nós estamos diante do concurso formal. Eu uso a regra do concurso formal, na forma como está escrita no artigo 73. Tudo bem? Também é referido como aberratio ictus, né? O erro na execução do artigo 73, é referenciado pela doutrina como aberratio ictus. Tudo bem? Continuando aí. O artigo 74 do Código Penal é a hipótese do aberratio criminis ou aberratio delicti, para quem gosta dos termos, das expressões em latim. Né? Artigo 73, erro na execução, aberratio ictus. Artigo 74, o resultado diverso do pretendido é o tal do aberratio criminis ou aberratio delicti. Então, diz lá o artigo 74, fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 do Código. Né? Então nós estamos falando daquela hipótese, eu quero praticar um crime e acabo praticando outro. O resultado que eu atinjo é totalmente diverso daquele que eu pretendia. Aberratio criminis, aberratio delicti. Os livros trazem lá como exemplo o sujeito que quer praticar o crime de dano. Então, qual é a ideia dele? Ele quer quebrar a vidraça de uma casa, da casa de um desafeto. Então, o que ele faz? Ele pega uma pedra e joga na vidraça. Né? O dolo é de dano. O objetivo é causar crime de dano. Imagina que por uma desgraça do destino, né, ele não quer atingir ninguém. Mas por uma desgraça do destino, na hora que ele joga a pedra, o morador da casa abre a janela, a pedra não atinge a janela e acerta a cara do morador, causando lesão corporal. Perceba que o resultado atingido foi totalmente diverso daquele pretendido. Então, segundo a regra do artigo 74, neste exemplo que eu dei para vocês aqui, o agente responderia por lesão corporal culposa. E o dano? Não, pelo dano não, porque não houve o dano. E se houver o dano? Se houver o dano é a parte final do artigo 74, que diz lá, se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70. Então imagina no meu exemplo, eu quero então destruir a vidraça, né? Sou invejoso, miserável, e eu quero destruir a vidraça da casa do meu vizinho. Né? Então o que eu faço? Pego uma pedra e jogo na vidraça. Tenho boa pontaria, acerto a pedra na vidraça, esbagaça, né, a vidraça do meu vizinho. Só que a pedra continua o seu trajeto e acerta a cabeça de um morador.
né? Neste exemplo, com uma única conduta, eu dei causa a 2 resultados, né? E os 2 resultados foram consequência de um único desígnio. Então eu vou aplicar a regra do concurso formal. No meu caso aqui, eu estou falando do concurso formal próprio. Eu tenho o crime de dano doloso consumado e o crime de lesão corporal culposa consumada. Então, na hora da aplicação da pena, eu vou ver qual é a pena mais grave, vou aplicar a pena mais grave e aplicar a exasperação prevista lá no artigo 71 do Código Penal. A pena será aumentada de 1/6. Cadê? A 2/3. Do artigo 70, perdão. A pena será aumentada de 1/6 até a metade. Beleza? Tranquilo? Vou chamar a atenção para vocês agora, que é um tema pertinente e houve uma mudança legislativa recente. Então é importante ficar atento. Limite da pena. Limite da pena. Se nós formos pensar objetivamente nos crimes que nós temos e pensar especialmente na ausência de concurso de crimes, via de regra, as penalidades mais altas não alcançam esse limite, né? O artigo 75, ele diz que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. 40 anos. Esta regra foi alterada, nessa redação foi dada pela Lei 13.964 de 2019. Até então, este limite era de 30 anos e ele foi aumentado agora para 40 anos. Então, fica atento na hora de realizar a sua prova, né? Primeiro, em relação a este limite. Segundo, com aquela ideia, né, da irretroatividade da lei penal incriminadora. Irretroatividade da lei penal incriminadora. Eu tenho que ficar muito atento em relação a isso, porque para aqueles fatos ocorridos antes do início da vigência da Lei 13.964, que alterou a redação do artigo 75 do Código Penal, permanece ainda o limite de 30 anos. Esse limite de 40 anos para aplicação da pena só se aplica para os fatos ocorridos após o início da vigência dessa lei. Tá? Artigo 75 do Código Penal. Parágrafo 1º diz lá: quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender o limite máximo deste artigo. E o parágrafo 2º: sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se, para este fim, o período de pena já cumprido. Tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar com vocês a respeito de concurso de crimes e logo mais a gente volta com outro tema. Obrigado, bons estudos e até a próxima. Valeu!